Seja muito bem-vindo ao nosso Edificando. É bom estarmos juntos novamente para falarmos da Palavra de Deus, a palavra que é viva, que transforma a nossa vida. E eu espero que você seja edificado, não só você, como também a sua célula e aonde você puder compartilhar a Palavra de Deus. Quando a gente vai para a Palavra de Deus, nós encontramos em vários lugares textos que são muito específicos, que carregam princípios de Deus, verdades de Deus, e a Bíblia é cheia de capítulos especiais, né? A gente pode lembrar, por exemplo, de Romanos 8, que é um dos pontos mais altos do cristianismo, que é a nossa vida com o Espírito Santo. Nós carregamos o Espírito Santo. Quando a gente estuda Romanos 8, já sabemos aquilo que Paulo fala aos romanos sobre a vida do Espírito. Quando a gente vai, por exemplo, para 1 Coríntios 15, nós sabemos que 1 Coríntios 15 fala da ressurreição, Jesus as primícias, né, dos que ressuscitaram, e agora temos a esperança e a promessa que também vamos ressuscitar com o Senhor. E nós vamos falar também de um trecho muito especial da palavra, que é 1 Coríntios 12, 13 e 14. Né? O tema desse Edificando é os dons e o amor de Deus em nossa vida. Então, quando a gente estuda, 1 Coríntios 12, 13 e 14, nós encontramos nesses três capítulos aquilo que a gente chama de sanduíche. Né? Se a gente pensar num sanduíche, nós temos o pão, né, na parte de cima, na parte de baixo, e o recheio, que é o principal, que é a parte mais saborosa, né, do sanduíche, que é o texto que fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor de Deus. Então, nós vamos ter lá em 1 Coríntios 12 os dons, né, que é para ser servido no corpo. Temos 1 Coríntios 14, que fala sobre dois dons, o falar em línguas, né, e o profetizar, e no meio deles, a questão do amor. É isso que nós vamos compartilhar nesse contexto que nós estamos falando. Se nós estudarmos toda a carta de Coríntios, nós vamos ver que Paulo está respondendo a algo que estava acontecendo na igreja. Qual era o problema da igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios, ela estava orgulhosa, ela tinha muito fermento, no sentido de o orgulho transparecer nas relações. E não só apenas isso, tinha também a questão das divisões. E Paulo vai trabalhar por toda a carta de Coríntios a solução, a resposta para essas divisões que tinham dentro da igreja, e também a questão do orgulho que eles tinham. Por quê? Vocês sabem que Corinto ficava na Grécia, e qual era o problema? A Grécia era o berço do conhecimento, então eles tinham muito conhecimento e eles se sentiam orgulhosos nesse sentido de ter muito conhecimento, e também tiveram uma experiência do Espírito Santo sendo derramado sobre eles, e o resultado é porque eles tinham os dons, eles também se sentiam orgulhosos por causa dos dons. E Paulo agora vai escrever mostrando como deve ser o padrão da igreja, como deve ser o espírito correto da igreja, para que as relações dentro da igreja entre os irmãos em Cristo fosse de uma forma saudável, em unidade, em amor e graça, para que a vida de Deus flua. Então nós vamos ver que eles estavam focados nesse padrão de relação baseado no conhecimento, e Paulo já trabalha nisso, no aspecto de trabalhar o coração deles, dizendo, olha, conhecimento incha, mas o amor edifica. Então Paulo vai trabalhando nesse contexto para que as pessoas possam entender que a coisa mais importante como igreja é entender que as relações um para o outro no amor que Deus derramou em nós, porque o Espírito Santo em nós, quando foi derramado, nós recebemos o amor de Deus. Então o amor de Deus foi derramado em nossa vida pelo Espírito Santo. Então, quando recebemos o Espírito Santo, o amor de Deus, ele é derramado em nós. Para quê? Para recebermos esse amor e também transmitir esse amor uns aos outros. Então Paulo vai trabalhar essa questão de que nós devemos entender que as relações dentro da igreja é muito importante, e vai haver Deus, ele manifesta os dons através do amor. Deus dá o amor a nós, e esse amor também traz os dons para que nós possamos fluir entre nós, para que haja graça, para que haja vida, para que haja edificação. E nós vamos ver no capítulo 12 a manifestação dos dons. Mas a coisa mais importante do capítulo 12 é que os dons não é apenas para a nossa vida, no sentido de falar, olha, Deus manifestou o dom dele em você para que você possa se sentir alguém especial em Deus. Não. Os dons que Deus derramou em nossa vida é para servir aos outros. Todo dom liberado
em Deus, para nós, através do Espírito Santo, tem um objetivo: servir a igreja, servir as pessoas. O dom serve para edificar a igreja. Se a gente olhar o texto, nós vamos ver depois que os dons servem também para edificar, exortar, que é encorajar e consolar, principalmente o dom de profecia. Então nós vamos perceber que o dom não tem uma característica individualista, ela tem uma característica coletiva, ela serve para edificação de toda a igreja. Então, nós temos que olhar da forma correta os dons de Deus derramados na igreja. Ela tem essa característica de abençoar o corpo. Embora a gente possa imaginar os dons, e deixa eu explicar algo para você. Deus vai dar o dom que Ele quer que você flua. Então não tem a ver com o nosso desejo, não tem a ver, eu quero ter o dom de cura, eu quero ter o dom de línguas, eu quero ter o dom de interpretação. Não, Deus sabe como Ele quer usar você e Ele vai dar o dom que lhe aprouver. E você tem a felicidade de poder partilhar, de poder cooperar com esse dom para servir pessoas. Tanto que é que em 1 Coríntios 12, a ênfase é o corpo, é entender que são muitos membros, mas é o mesmo Espírito. São muitas manifestações, mas é o mesmo Deus que faz todas as coisas. Então não tem a ver conosco, tem a ver com a vida de Deus que flui através de nós, e nós temos que ter a visão de corpo, ou seja, eu estou dentro de um corpo não para ser servido apenas, embora eu vou receber vida dos meus irmãos, mas a minha ênfase como filho de Deus dentro do corpo é servir as pessoas com aquilo que Deus tem me dado, com o dom que Ele tem derramado sobre a minha vida. Quando eu entendo isso, quando eu vou para um culto, quando eu vou para uma celebração, quando eu vou para uma célula, a ênfase não sou eu. A ênfase é a vida de Deus que deve fluir entre nós nos dons que Deus derramou sobre cada um. E nós temos que ter esse coração de entender que todos devem fluir nos dons de Deus e haver uma edificação mútua da minha vida para os irmãos e do irmão para a minha vida. Então, quando a gente entende essa questão de corpo, de ter muitos membros, mas cada um trabalhando na sua operação, da sua justa parte, produz crescimento. E é isso que é a vontade de Deus, que os dons se manifestem em nós para a edificação de todo o corpo. Deus não está olhando apenas para a minha vida, Deus não está olhando apenas para a sua vida. Deus olha para a nossa vida, mas Ele vê o corpo de Cristo, na qual nós fomos batizados, que é o corpo de Cristo Jesus, na qual eu e você fazemos parte. Então, queridos, quando você estiver reunido, é falar: Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Qual é o dom que o Senhor quer manifestar? Qual é a tua vontade? E nesse sentido, nós temos um coração de servo para servir as pessoas com a graça que Deus nos derramou. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, a gente pode olhar, se a gente olhar o contexto, a sequência, ele começa a falar do amor em 1 Coríntios 13. E olha só que interessante, muitas pessoas, porque viam a manifestação de poder que é legítima do Espírito Santo e é exclusiva dele em nossa vida, a pessoa pegava a glória para ele e ele achava que ele era o cara, ele era a pessoa na qual tinha o poder de Deus. E ele não entendeu que aquele poder de Deus não era dele e nem para ele, mas era fruto de algo maior que já tinha sido derramado no coração do homem, que é o amor de Deus. Por isso que ele fala que, olha, é importante ter os dons, mas se não tiver amor, de nada vale. Porque o que deve nos mover nos dons é o amor de Deus. A coisa mais importante da nossa vida é receber o amor dele. Quando a gente conhece o amor de Deus, esse amor nos transforma. Mas ele não só molda a nossa vida, mas ele nos leva a amar da mesma forma. Jesus diz que nós devemos amar aos outros assim como ele nos amou. E como ele nos amou? Servindo. Ele deu a vida por amor. Vamos lembrar, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, desobediência. Essa era a nossa natureza sem Deus. Agora, porque Deus nos amou naquela condição, Ele deu o amor dele para mudar a nossa vida. E agora nós temos que ter o mesmo consentimento. Esse mesmo amor derramado em nós é para amar as pessoas, servir as pessoas. A ênfase não é nós, a ênfase é o corpo, a ênfase é a vida de Cristo fluindo entre nós. Por isso que nós temos que entender que em 1 Coríntios 13, podemos fazer coisas boas. Ele fala assim, olha, se eu vender tudo e dar o meu dinheiro aos pobres e entregar tudo aos pobres, ele está dizendo, olha, quem olha para isso fala, puxa, olha, fez uma grande coisa, mas se não for baseado no amor, é glória para si mesmo. Olha como eu sou bom, olha como eu posso dar as coisas. O que Paulo está confrontando? O orgulho.
o orgulho de fazer coisas para mostrar grandeza, o orgulho de fazer coisas para mostrar que é alguém. E isso é vazio em si mesmo, porque se não tiver amor, nada vai valer. Por isso que nós temos que entender que o que deve manifestar entre nós, nos dons, nas relações, é o amor de Deus servindo as pessoas com aquilo que Deus tem nos dado. E quando a gente vai para o 1 Coríntios 14, ele está falando de 2 dons. E qual é os dons que ele está trabalhando? O de línguas e o de profecia. O de línguas, ele fala que é aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Tem um aspecto pessoal. Na nossa vida com Deus tem a questão pessoal. Mas ele fala, eu quero que vocês muito mais profetizem, porque quando a gente profetiza, nós estamos edificando a igreja, os outros. Então a ênfase é importante orarmos em línguas para edificar a nós mesmos, mas muito mais importante é nós servirmos, profetizando, liberando vida na vida dos outros. O amor, a profecia edifica a igreja. Então nós temos que entender que nós devemos ter o amor que é derramado em nós para servir as pessoas com o dom que Ele nos deu e que você possa entrar nesse ambiente profético de liberar a vida. Deus quer usar eu e você para quê? Para edificar o corpo dele, para abençoar a igreja, para abençoar a noiva de Cristo. Então a ênfase da relação de Deus conosco nos leva a ter uma vida com a igreja. Por isso que nós devemos viver esse tempo de olhar para a nossa vida e falar, Senhor, flui em mim, faz aquilo que o Senhor quer fazer e que encontre em nós, essa graça de poder servir pessoas com o amor dele. E quando a gente serve com amor, é notório o poder de Deus manifestado, o poder sobrenatural de Deus que transforma. Quando esse amor é encontrado, as pessoas não só veem o poder de Deus, mas encontram o amor de Deus. É para isso que eu e você fomos chamados. E nós não podemos esquecer que os dons vão passar. A Bíblia diz isso. Se a gente olhar lá para 1 Coríntios 13, diz assim, vou ler o 4, 5 e o 6 para mostrar como é importante não fazer coisas para mostrar, mas fazer coisas baseadas no amor, para revelar Cristo. Ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece. O que é isso? Ele está dizendo que o amor não te leva a ter uma vida voltada para si mesmo, onde você se acha alguém por causa de algo que Deus te deu. Mas ele continua dizendo, o amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Esse é o padrão do amor de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que o amor de Deus faz em nossa vida. Não nos leva a olhar para nós. Porque assim como Jesus nos amou, o amor de Jesus não levou ele a viver uma vida voltada para ele. Pelo contrário, ele deu a vida por nós. Assim nós também devemos viver nesse mesmo padrão. E olha o que ele diz no verso 8 para nós terminarmos. O amor jamais acaba. O amor não vai passar, o amor permanece. Mas olha o que ele diz, continuando no verso 8. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que ele está dizendo? Os dons, ainda tem muita coisa para acontecer na nossa vida, mas quando Jesus vier, aquilo que é perfeito vai ser estabelecido. Então não vai ter mais necessidade de dons, não vai ter mais a necessidade de línguas, não vai ter mais a necessidade de profecias, porque quando vem Jesus, a coisa é estabelecida, definida. Por enquanto só estamos profetizando aquilo que ainda vai acontecer, mas quando Jesus vier, aquilo que é perfeito é estabelecido e não há mais necessidade de dons. Os dons vão passar, mas o amor de Deus vai permanecer, é o que prevalece. Que seja assim a nossa vida nesses dias, conhecer o amor de Deus através da vida com Ele, mas expressar esse amor através das nossas relações como família de Deus. Amém, queridos? Então que nessa mensagem, nessa palavra, que você possa ser edificado e que você possa olhar para a sua vida e fazer uma oração a Deus. Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, faz o que o Senhor quer, para quem o Senhor quer. Nós não vamos escolher quem servir, nós vamos servir a todos que o Senhor enviar a nós com amor
no nosso coração, que é o amor dele. Nem nós mesmos podemos produzir amor próprio. Nós temos que receber dele. Quando recebemos dele, podemos dar. Que seja assim a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe você, que você possa compartilhar essa palavra com as pessoas que estão à sua volta. Você pode usar essa mesma palavra para compartilhar na célula e que seja um tempo de liberação do poder sobrenatural de Deus, através dos dons de Deus, através das profecias, mas baseado no amor de Deus. E quando o amor de Deus vem, lança fora todo medo e a liberdade em Deus para fluir nele. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Edificando.